Vamos abrir a palavra de Deus nesta manhã de domingo, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, começando no versículo 35 até o versículo 39. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, João Batista estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos o acompanhavam. E vendo passar a Jesus, disse: eis ali o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Vamos orar. Senhor Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que abrimos a Tua palavra e lemos este texto. Que o Teu Santo Espírito revele Jesus Cristo em os nossos corações nesta manhã. Amém. Meus irmãos, meus amigos que estão conosco nesta manhã, esse trecho é um trecho de uma importância extraordinária para o cristianismo. E vamos encontrar aqui João Batista, ou João o Batista, ou João o Batizador, às margens do Rio Jordão, em uma pequena cidade chamada Betabara. Em algumas versões nós temos o nome Betânia, mas essa Betânia, ela não é aquela onde Lázaro e Maria moravam. Esta Betânia é próxima a Jerusalém e essa outra é um pouco mais distante. E nós vamos encontrar aqui um evangelista, um homem rude, um homem diferenciado, um homem exótico, um homem estranho, esse João Batista. A começar pela sua roupa que usava. Não era de pano, era de couro de camelo, pele de camelo. A sua comida, então, era muito estranha. Ele vivia de mel silvestre e a Bíblia nos diz que ele comia gafanhotos. Nós não sabemos a espécie desse gafanhoto, mas a Bíblia nos relata que a sua dieta era bastante estranha para nós. Ele era filho de Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote, ele servia no templo, e Zacarias era um homem idoso, e Isabel, além de idosa, era estéril. E um dia, quando ele servia no templo, veio um anjo e disse: Zacarias, você e Isabel serão pais. Repete-se aqui a história acontecida há centenas de anos atrás, quando o anjo chega para Abraão e Sara e diz a mesma coisa. Sara era estéril e idosa, velha. O mesmo acontecia com Abraão, sendo um cidadão, um homem velho, e veio a notícia que eles seriam pais. Assim, Isaque
e João Batista são filhos da impossibilidade, são filhos da graça de Deus numa atuação direta na vida dessas pessoas. E João tinha um ministério. Ele era o precursor de Jesus Cristo. Ele veio antes de Jesus Cristo. Ele veio para preparar o caminho para Jesus Cristo. E a sua mensagem era a mensagem do arrependimento. E era um homem rude. Ele não usava o conceito de politicamente correto. Quando ele batizava as pessoas, ele dizia para essas pessoas que elas eram de uma raça de víboras, de cobras. Isto é, essas pessoas, a humanidade tinha a raça adâmica. Quando a serpente tenta a Eva e o pecado se introduz, então. Então, esse povo ele chamava de uma raça de víboras. E ele era muito rude. E ele não media suas palavras. Ele vai de encontro a Herodes, o governante, então, e fala da sua situação que havia tomado a esposa do seu irmão Filipe. E ele vai de encontro, então, às autoridades e, num determinado tempo, a sua cabeça foi pedida e João Batista foi decapitado. Mas Jesus fez um grande elogio a João Batista. Ele disse que dos nascidos de mulher não houve nenhum profeta maior que João Batista. E João Batista, então, quando vê Jesus, ele tinha ao seu lado 2 discípulos e diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista sabia que no templo de Jerusalém, todos os dias, pela manhã e pela tarde, os cordeiros eram mortos nos lugares dos pecadores. Os pecadores levavam esse cordeiro, colocavam a mão sobre a cabeça do cordeiro, o sacerdote degolava esse cordeiro, o sangue derramado purificava aquele pecador. Mas agora ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro não é mais do homem. Esse Cordeiro é enviado por Deus para tirar o pecado de todo aquele que nele crê. E esses 2 discípulos ouvem esse testemunho de João. E o que fazem? Eles seguem a Jesus. E Jesus percebe então que ele estava sendo seguido. E Jesus se volta para eles e pergunta: o que buscais? O homem sempre busca alguma coisa. Mas é interessante que Jesus não pergunta assim: a quem buscais? Eles não estavam buscando uma pessoa. Eles estavam buscando o local onde essa pessoa morava, onde estava hospedado. Portanto, esta pergunta é altamente emblemática e é o título deste estudo desta manhã de domingo. Tem um profundo significado. Jesus não disse para eles, não deu o endereço para eles, não fez nenhum comentário, apenas fez um convite. O primeiro convite de muitos que Jesus fez: vinde e vede. Quantas vezes nós temos dificuldade de convidar alguém para vir à nossa casa? Temos muitas desculpas e Jesus é enfático: vinde e vede. Por que será que esses discípulos queriam ver o lugar onde Jesus morava? Talvez uma curiosidade para comparar com João Batista, que era um homem que vivia no deserto e dormia em cavernas, em grutas. Talvez eles quisessem fazer uma comparação, mas Jesus os convida para que fossem
para a sua casa. E neste momento, neste convite, Jesus os convida para conhecer a intimidade dele. Porque é no interior das nossas casas que nós mostramos o que somos. Ah, meus irmãos, meus amigos, eu tenho a impressão que as casas onde há o serviço de serviçais, esses serviçais veem tanta intimidade que às vezes pode envergonhar as pessoas, porque é no interior da nossa casa que nós vemos o que nós comemos, o que nós bebemos, o que nós vestimos, o que nós falamos, as nossas intimidades. É aqui na intimidade do lar que nós demonstramos carinho ou aversão por uma outra pessoa. É aqui que nós liberamos o nosso palavrório. É aqui no interior da nossa casa que, na verdade, nós mostramos aquilo que somos. Nós temos uma aparência externa. Lá na rua somos uma coisa, lá na igreja nós somos outra coisa, mas é no interior da casa que existe uma intimidade e Jesus convida esses dois, então, para que conheçam esta intimidade. Eu quero chamar a atenção dos irmãos e dos amigos para um detalhe interessante. Jesus não os convidou para irem ao templo. Jesus não os convidou para ir ao templo, mas sim para a casa onde ele estava hospedado. E o Novo Testamento começa a nos mostrar agora que o lugar da presença de Jesus, o lugar da presença de Deus, não é mais o templo. Na cultura da época, trazida pelos gregos, havia uma morada dos deuses, o Olimpo, onde os 12 deuses moravam. E nós temos a impressão que, se quisermos encontrar Deus, nós devemos ir às igrejas, nós devemos ir aos templos, às catedrais. Mas Paulo, na sua carta aos Efésios, ele nos diz assim no versículo 19 a 22, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. E Paulo diz mais: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso é profundamente precioso e muda radicalmente o conceito de que Deus mora nos templos. Deus mora agora, pelo seu Espírito, em cada pessoa que crê na pessoa de Jesus Cristo. Onde moras? Foi a pergunta. Vinde e vede. E o que eles viram? A Bíblia não relata o que eles viram, mas a Bíblia relata que aquela convivência com Jesus Cristo transforma aqueles dois discípulos, e André, um deles, sai imediatamente na manhã seguinte e encontra seu irmão Pedro e faz uma confissão. Pedro, achamos o Messias, venha. E André leva então o seu irmão até Jesus Cristo. Os dois discípulos foram à casa onde Jesus se hospedava com os olhos naturais,
com a sua visão, com olho físico, para ver o ambiente, para conferir o local onde ele se hospedava. Mas naquela ocasião eles tiveram seus olhos espirituais abertos e encontraram o Messias. Coisas extraordinárias. Nossos olhos espirituais, a nossa mente é aberta para o espiritual. E aqui nessa hora repete-se o que Jó disse centenas de anos antes. No capítulo 42, versículo 5, Jó, ao final, depois de ser atacado e se defender diante dos seus 4 amigos, Deus entra e começa a fazer algumas perguntas para Jó. E então, nesse capítulo 42, 5, ele faz uma confissão. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos, os olhos da fé, te veem. É isso que aconteceu quando aqueles 2 discípulos conviveram com Jesus naquele período. Então, nessa primeira casa onde Jesus esteve, Jesus faz uma revelação. Ele se revela como o Messias. Agora, logo em seguida, no capítulo 2, nós vamos ver Jesus sendo convidado para ir a uma festa de casamento. É um novo convite para Jesus, os discípulos e a sua família. E o que aconteceu? Maria, mãe de Jesus, lá estava. E ela tomou conhecimento que o vinho havia acabado. E o vinho na Bíblia é o símbolo da alegria. E os casamentos orientais demoravam 7 dias. A celebração era longa. As pessoas iam e vinham. A mesa estava sempre posta. E quando acaba o vinho, acaba a alegria. E Maria então faz uma oração a Jesus, porque oração é dizer para Deus aquilo que ele já sabe. E ela chega para Jesus e diz assim: acabou o vinho. E Jesus então dá uma resposta a ela e ela dá uma ordem aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E meus irmãos, Jesus faz um milagre. Transforma aquela água colocadas nas talhas, nos potes, em grande quantidade. E aquela água é transformada em vinho da melhor qualidade. Da melhor qualidade. E a alegria volta àquela festa. Eu pergunto para você agora, e eu me pergunto, como está a sua casa? Como está o seu lar? Nas condições que vivemos há 5 meses trancados nas casas. Eu imagino que em muitas casas não há mais alegria. Há dor, há sofrimento, há uma luta interna, uma luta íntima contra a dor, a segregação. Quantas crianças já não podem mais correr pelos quintais, ir para a escola, para as creches, ficam enclausurados dentro de um apartamento pequeno, às vezes com uma pessoa idosa sofrendo, às vezes sem um emprego. O que nós mais ouvimos hoje é home office. E às vezes a gente não entende o que seja isso. Fulano está em home office. Office em inglês significa escritório. E home significa lar.
Então, há uma inversão aqui. Aquele escritório lá fora, onde nos relacionamos, onde trabalhamos, ele vem para dentro de uma casa que não está preparada para ser um escritório, uma fábrica, uma loja. É para ser o lar no convívio da família. E eu tenho experiência nisso. Recentemente chamamos a nossa filha, que mora em Curitiba, com o seu marido, que faz o home office, trabalha dentro da sua casa. E ela, como advogada, também trabalha dentro da sua casa. Nós dissemos a ela: filha, venha para cá e fica conosco. Fica conosco. E uma tarde ela me conta que recebe um telefonema da sua filha, que mora em São Paulo, que também é uma executiva de uma multinacional, e o seu marido também é de uma multinacional. E a minha neta liga para ela, e durante 1h e tanto, ela mais chorou do que falou. E ela dizia: mãe, eu não aguento mais. Mãe, eu não aguento mais. Então, meus queridos, a alegria do lar, da casa, provavelmente tenha saído pela janela e nós não sabemos quando voltaremos à normalidade. Então, Jesus, nesse lar, ele levou alegria. Ele voltou a que aquela família tivesse alegria. Nesta casa, então, Jesus restaura a alegria. Na primeira casa, nós tivemos a revelação, nesta, a restauração da alegria. Mas Jesus, no seu ministério, ele passa em um lugar, e nós vamos encontrar o relato em Lucas capítulo 5, 29, 27, que diz assim: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, isto é, na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Levi, ou Mateus, o autor do primeiro evangelho do Novo Testamento, era esse publicano, execrável aos olhos dos judeus. E ele recebe esse convite de Jesus, e ele segue Jesus, mas ele o convida para que Jesus fosse à sua casa. E ele dá um banquete, e ele convida os seus amigos, ele quer que Jesus fale aos seus amigos, conheça os seus amigos. E Jesus foi, mas lá estavam os religiosos, os fariseus, os escribas, que começaram a criticar Jesus. Como é que você pode comer com pecadores e publicanos? E Jesus, calmo e sereno, ele traz uma resposta tranquilizadora para o meu coração. Ele diz assim: os sãos não necessitam de médicos. Não vim chamar justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Lembram-se da mensagem de João Batista? Arrependimento. E aqui Jesus diz assim: eu vim chamar os pecadores aos arrependimentos, os pecadores para esse arrependimento. Ah, meus irmãos, como pastor, quando a porta do meu gabinete se abria e entrava uma pessoa e se sentava e começava a chorar, a se lamentar e a dizer: pastor, eu estou perdido. Pastor, o meu pecado não pode ser perdoado. E eu ouvia. Era um que dizia: pastor, eu sou homossexual, pastor. Pastor, eu cometi adultério. Pastor, eu fiz aborto. Pastor,
E os dramas vinham e vinham. Eu os ouvia e dizia: meu jovem, minha jovem, se você confessar os seus pecados, todos já estão perdoados. O arrependimento nos leva ao perdão de Jesus Cristo. E a coisa mais gostosa era que eu dizia para eles, citando a própria palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Que coisa extraordinária! É isto que nós encontramos em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que creem na pessoa de Jesus Cristo. Então, na casa de Levi, Jesus levou perdão. Na primeira casa, houve revelação. Na casa de Caná da Galileia, houve a restauração da alegria. E agora nós temos a casa de Levi, o perdão. Mas vamos inverter um pouco agora. E vamos verificar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele nos quer na sua casa. Agora inverte-se. E na casa de Jesus Cristo, na casa do Pai, a morada é eterna. Não é apenas uma visita, não é apenas uma hospedaria. E Jesus foi muito claro quando ele diz assim: Pai, aqueles que me desse, quero que onde eu estiver, também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me desse, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus nos quer com Ele na casa do Pai. Em João 14:1, nós encontramos aquelas palavras consoladoras do Mestre. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Analogia aqui, a casa com muitos quartos, com muitos apartamentos. E Jesus tem esse lugar preparado para nós. Mas existe um mais, existe um porém. O salmista diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Isto é, nos céus. Quem habitará? Há uma condição para habitar? Sim. E no Salmo 24:4, Davi nos revela: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E quem é que tem mãos puras e coração limpo? A Bíblia diz que ninguém. Todos nós, descendentes de Adão, nascemos com o pecado original, o pecado da rebeldia perante Deus. Não há quem busque a Deus, nos diz a sua palavra. E o Salmo vai nos dizer: eu nasci em iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Portanto, desde o ventre da nossa mãe, ali já está um pecador. Mas como é que se purifica esse coração? Na cruz. Na cruz. Por isso é que João diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E onde é que o cordeiro morria? Ele era sacrificado. E Jesus foi para a cruz e ali ele foi sacrificado. O Filho de Deus toma a forma humana, é o cordeiro que Deus enviou. E quando ele morre, quando o seu sangue é derramado, ele tem uma atração. Ele dizia: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E nós fomos atraídos pelo amor de Deus e cremos que Cristo morreu no nosso lugar. Cristo morreu no meu lugar. Assim, Cristo, ao morrer, me incluiu na sua morte. Ele vai para um sepulcro que não era dele, era de José de Arimateia. Na sexta-feira à tarde, ele foi para esse túmulo e no domingo pela manhã, quando as mulheres foram até o sepulcro, esse sepulcro estava vazio. Esse sepulcro foi guardado, pedra enorme, lacrado, e ele ressurge, ele ressuscita. E aqui está a vitória da vida sobre a morte. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Sabe por que Jesus ressuscitou e subiu para o Pai? Foi para que a sua graça pudesse descer. Quando Deus sobe, a graça desce na pessoa do Espírito Santo, que vai revelar ao nosso coração que nós morremos com Cristo, que nós morremos em Cristo. E o Espírito Santo nos faz arrepender dos nossos pecados. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas para ir para a casa do Pai, há a figura que você primeiro precisa abrir a porta da sua casa. E qual é a sua casa? É o seu coração. Abre bem a porta do seu coração. Essa é a mensagem, para que abrindo a porta do seu coração, você sobe para a casa do Pai. Há uma história muito interessante de um pintor que pintou Jesus Cristo naquela cena de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essa é uma das figuras mais extraordinárias, mais bonitas que a Bíblia nos revela. E esse pintor pintou. E o quadro foi para uma exposição. E veio um crítico olhando os quadros, e ele chega diante desse quadro, e ele chama o pintor e diz assim: há alguma coisa errada no seu quadro, é bonito. A porta é muito bonita, trabalhada, as cores são bonitas, o mestre revela um semblante de paz, de tranquilidade, mas há um erro. Qual é o erro? Essa porta não tem uma maçaneta. Ele disse: essa é a porta do coração. A maçaneta está do lado de dentro. Somente o dono do coração pode abrir essa porta. Abra a porta do seu coração e deixe a luz do céu entrar. Este é um hino que nós vamos ouvir, vamos cantar em seguida. Em nome de Jesus Cristo, que a graça do Pai, a pessoa de Jesus Cristo e o conforto do Espírito Santo
sublime Trindade esteja com cada um, hoje e para todo sempre. Amém. Amém e amém.